Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder receber aqui no estúdio da Superi TV um viajante profissional. Meus amigos, já pensou viajar, adquirir cultura e ser profissional nessa área? Pois é, quem é isso tudo e muito mais é Cleison Campos, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Cleison, primeiramente, seja muito bem-vindo e é uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sei que você está acostumado com essas questões dos fusos horários, seja muito bem-vindo e é uma honra ter você aqui. É um prazer estar aqui também, obrigado pelo convite. E como você também sempre falou que eu ouvi, é bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Nunca sabe quando a pessoa está assistindo. Exatamente. Então é isso, é legal. E Cleison, para começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar em questões mais específicas do que você faz já há um tempo, com bastante maestria, como é que era o pequeno Cleison nos tempos áureos do Colégio Sagrada Família? Era tempos bem... quais eu nunca imaginei que um dia eu poderia fazer o que eu fiz hoje, né? De ter viajado quase 47 países. Sim. E ali onde eu estudava no Sagrada Família, no bairro Fraternidade, a gente não tinha como se inspirar em fazer isso, né? É uma comunidade, ainda é uma comunidade, e então era um Cleison sonhador. Eu já sonhava em fazer isso, mas não sabia como eu iria fazer. Sim. Qual que era a grande lembrança? Porque eu costumo dizer que o tempo de escola, ele se confunde com o tempo da nossa vida. Porque ali as responsabilidades são completamente diferentes das responsabilidades que a gente acaba adquirindo com o passar do tempo. E tudo vivido no tempo de escola, se você se comparar e pegar o que você vivia na sua vida fora da escola, era um tempo mais leve, mais tranquilo, você não precisava se preocupar com tantas coisas sérias. Qual que é a grande lembrança que você tem do período escolar da sua vida? Esse tempo aí de escola, eu acho que eu vou trazer uma lembrança que realmente tem muitos tempos bons, como você falou, né? Mas eu posso, ao contrário do que você pediu, eu vou trazer Fique à vontade, por favor. Mas foi a lembrança que veio aqui na minha mente. Eu lembro de uma coisa que foi tão fundamental, estudando ali na Escola Sagrada Família, do amor dos professores conosco, né? Por ser uma comunidade carente, Sim. Às vezes você não vai ter o pai em casa, né, que era o caso da minha realidade. E eu passei por um momento muito difícil com meu irmão mais velho, onde ele teve um acidente e ficou muito assim, à beira da morte nessa época. Ele queimou 80% do corpo. E minha mãe teve que ir embora para cuidar dele e a gente ficou ali sozinho, né, com a avó. E na escola eu não estava conseguindo estudar, porque eu só ficava chorando, né? E essa professora percebeu e conseguiu acolher e conseguiu me ouvir. Então, ali foram tempos felizes nesse sentido, de saber que na escola também fazia esse papel de acolher os alunos. Então, eu lembrei dessa lembrança. Então, obrigado a todos os professores do Sagrada Família e de todas as escolas, né? Professor é uma profissão, né, que cada dia a gente percebe que, infelizmente, não é tão bem reconhecida, mas essa lembrança eu nunca vou esquecer, do apoio e do suporte que eu tive lá no Sagrada Família dos professores. Gratidão é tudo. E antes de você ser um viajante profissional, você teve uma carreira como estudante, Sim. com formações, para você poder chegar nos tempos atuais e não precisar recorrer ao que você estudou lá atrás, mas eu imagino que você tem muito orgulho de toda a carreira na sua vida como estudante que você adquiriu durante todo esse tempo. Como é que se deu a vida do Cleison pós Sagrada Família? Luiz, que pergunta boa, hein? Valeu, de verdade. Porque eu fui o primeiro dos meus irmãos e da minha casa a formar no ensino médio, eu fui o primeiro a ir para a faculdade, então era tudo muito novidade. Sim. Então, quando eu fiz a minha primeira graduação, eu nem consegui ter muito apoio da minha família, porque Sim. eles se assustavam, não tinha quem pagar aquilo. Sim. Né? Mas eu, com 16 anos, já trabalhava na prefeitura e eu já juntava ali uma grana para fazer a faculdade, porque eu acreditava que aquilo era uma coisa que seria incrível para mim, né? E eu fiz a minha faculdade, depois eu me pós-graduei, né? Me graduei em meio ambiente, fiz minha pós em química ambiental e sempre trabalhei em Valadares na área de engenharia de segurança do trabalho. Trabalhei em várias empresas aqui, nas melhores empresas de Valadares nesse setor. Sim. Era muito bom no que eu fazia. Eu dava treinamentos e era uma longa história. Trabalhei aqui 7 anos nessa área. Por sorte, eu me estudei no que eu amava. Meio ambiente é algo que eu amo.
E foi ali no meio ambiente, eu lembro que eu estava estudando sobre o vulcão Vesúvio, que é um dos vulcões mais ativos ali da Europa, que fica na Itália, em Pompeia. E eu estudava sobre esse vulcão, porque na minha pós a gente estuda geomorfologia. Sim. E ali eu sabia que eu queria conhecer já esse vulcão. E isso aconteceu depois de 3 anos, quando eu fui embora. Eu escalei esse vulcão sozinho, pelo amor a essa questão também do meio ambiente. Então, só que quando eu tive que começar essa transição, eu tive que largar toda a minha carreira aqui, né? Então, quando eu falo carreira, porque foram anos estudando, trabalhando, né, naquilo, e larguei tudo em busca desse sonho, porque se o meu sonho era viajar, viajar vai além de estar na minha cidade, vai além de estar no meu estado. Viajar é você descobrir o mundo, né? E o mundo é muito grande. Com certeza. E precisa que você abra mão, às vezes, um pouco. Claro que no meu caso foi uma questão que eu queria fazer por mais tempo. Mas ainda assim, se você for uma viagem de férias, de 30 dias, não tem problema. Viaje no tempo que você tem. Mas quando você se dispõe a viajar, você vai ter que abrir mão um pouco ali do seu trabalho, obviamente. E em relação ao start que foi dado na sua vida como viajante profissional, quando e como se deu? Então, Luiz, o sonho ele estava embutido dentro de mim a vida inteira. Desde pequeno eu sabia que eu queria ir para fora do Brasil. Era algo assim, era real para mim. Eu tentei meu visto aqui, um visto americano, Sim. como um bom valadarense. Ele foi negado 5 vezes meu visto. E como a maioria do pessoal de Valadares, eu via os Estados Unidos como uma opção. Exato. Mas o que aconteceu? O start ele foi de uma depressão. Esse sonho estava embutido, eu comecei a ter uma carreira, comecei a trabalhar e tinha dinheiro. E ao invés de eu investir naquilo que eu sonhava que era o meu sonho, eu estava fazendo com muitas pessoas, né? Incluindo ali as questões de bens materiais, você comprar posses em si. E aí, quando eu fui para Portugal em 2018, eu passei por uma depressão. E essa depressão foi onde eu consegui essas forças que eu precisava para realizar o meu sonho. No Brasil, o maior canal de viagem se chama Viajar é a Cura, com 1,5 milhões de pessoas. O maior grupo de viagem é associando a cura, alguma cura que você possa ter através das viagens. Então, start foi ali, eu estava passando por um momento horrível, onde que eu não via sentido para a vida, só que eu não tinha nem realizado o meu maior sonho, que era viajar. Eu tinha dinheiro, eu tinha tudo, mas não tinha. Quem passou por depressão sabe, nada faz você querer sair da cama, né? Então, o start foi a esperança daquela viagem poder me mudar de alguma forma. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o start foi a busca da cura para aquela depressão. Qual foi o primeiro destino? O primeiro destino foi Portugal, mas Portugal era o lugar que eu morava, então na minha cabeça eu não estava viajando Não ainda. tava adiantando. Ao contrário, eu estava, né? De química ambiental eu fui colher frutas, que não era um problema para mim, isso nunca me incomodou, mas eu estava lá na vida de imigrante. Exato. Como a maioria das pessoas que vão emigrar. Sim. Imigrar não é uma tarefa tão fácil, né? Exato. Então, fiquei lá 2 anos trabalhando ali e estando na Europa, mas não estava viajando. Então, eu gosto de ver que o primeiro lugar que eu viajei de fato foi quando eu coloquei minha mochila nas costas, vendi o meu carro, eu tinha um motorhome lá para viajar. Quando eu coloquei tudo e decidi pôr a mochila e viajar, foi a Itália. E ali eu comecei pela Itália, foi o primeiro destino. Qual que é a grande lembrança que você tem do seu primeiro destino como viajante profissional? Você vê, uma coisa engraçada foi o medo. Porque o medo, ele paralisa as pessoas. Exato. Quando você perguntou pra mim quantos países eu tinha viajado, antes aqui no off, eu falei 47, eu vi que você achou que é um número grande. Claro. E eu juro pra você que eu não consigo ver esse número como grande. A gente tem 197 países no mundo, oficiais, mas a gente tem mais de 200, na verdade. Eu conheci 47, de fato, é muito mais do que muitas pessoas conhecem, mas eu ainda tô pra mim é muito no começo. Então, quando eu comecei a fazer o primeiro país, essa sensação que eu tive foi o medo. Porque era o meu primeiro, então eu não falava nenhum outro idioma. Eu não sabia como me posicionar, porque eu não tive como treinar viagens, né? Eu não tive como viajar com meus pais quando eu era jovem, então eu estava sozinho. E ao chegar lá, veio aqueles medos de como que eu vou falar, como é que eu vou conversar. Então o medo, ele chegou. Só que aí que tá o lance, né? O medo a gente tem que encarar. E aí eu encarei aquele medo, e esse foi o primeiro, um pouco mais difícil, mas depois desse, se veio 47, acho que eu perdi o medo, né? E de fato você perde o medo, por quê? Você percebe que
todo mundo, a gente só muda de endereço. As pessoas são muito iguais ao redor do mundo. Claro, culturas são muito diferentes, mas se você chega dando amor, você recebe amor. É uma regra. Então, quando eu estava viajando, não interessa qual lugar que eu esteja, eu respeito muito a cultura daquele povo. Sim. Então, quando eu chego, eu consigo me conectar muito mais fácil. Mas essa lembrança da Itália, inicialmente, foi o medo. Qual que é a grande particularidade da Itália que você viu logo de cara quando chegou lá? Então, a Itália é um país que, olha, eu conheço vários países, mas a Itália é um dos países que eu penso em viver um tempo mais. Porque é lindo demais a Itália. Sim. A Itália é muito legal. Também acho que pelo fato de eu já dominar o idioma, fica mais Facilita, fácil, claro. porque eu me sinto muito mais associado com eles. Exato. Então, quando eu tô na Itália, eu tô como se estivesse em casa, com meus amigos. A Itália, por que ela é tão linda? É um país que não é tão grande, tem por volta de 50 milhões de pessoas no país e nas ilhas, só que você tem neve, você tem as montanhas, você tem os mares, você tem vulcões, você tem tudo num país só. Então, dá pra você, com menos de 3 horas, você tá num lugar que tem neve. Entende? É tipo assim, algo que a gente aqui no Brasil, infelizmente, a gente acaba que não tem, né? Com certeza. Então, eu gosto da Itália disso. E das pessoas, que parecem muito com o brasileiro. Sério? Mas diz Demais. lá que o povo lá é muito bonito. Essa parte aí parece com nós dois, os brasileiros. Não, mas os italianos são... Nossa, os italianos são... É muito legal. Eu gosto muito de estar na Itália. É um lugar que realmente fica no meu coração. 2 lugares que são, assim, especiais, Itália e Egito. Sim. Eu gosto por causa das pessoas. Você encontra seus irmãos fora da sua casa. E quando eu falo irmãos, é essa coisa prática que a gente sabe. Sim. De quando alguém fala que nós somos irmãos, mas a gente não trata as pessoas, na verdade, como nossos irmãos no dia a dia, porque a gente passa, não dá um bom dia muitas das vezes. Quando você está viajando, você tem que abaixar muito esse nível. Porque você está só, ainda mais se for viajante sozinho. Porque como um viajante sozinho, você precisa se conectar com essas pessoas para que, se você precisar de alguma ajuda, elas estejam lá à sua disposição para ajudar. Né? Faz E como é que diferença. você conseguiu aprender o italiano? Trabalhando na Itália. Fui trabalhar na Itália em 2020. Olha para você ver. Eu vou até pegar um gancho, se você me permite. Por favor, cara. A revista Forbes, ela publicou um artigo científico falando que viajar é o único investimento que a curto prazo você gasta um dinheiro, porque você está... Para algumas pessoas, viajar é gasto. Sim. Então, para quem acha que viajar é gasto, você tem que tirar isso da sua cabeça. Viajar é investimento. E de acordo mesmo com a Forbes, um exemplo, quando você está viajando, você se coloca em situações diferentes do seu dia a dia. Sim. Então, o seu nível de criatividade, de percepção, ele aumenta muito mais. Isso vai fazer com que você crie novas conexões neurais e possa até mudar de profissão diária. Exemplo, no meu caso, eu estava lá em Portugal fazendo esse trabalho, como eu te falei. Quando eu comecei a viajar, eu fui conhecendo novas pessoas. E isso eu estou te contando para te responder sobre a questão da Itália. Numa dessas viagens, eu conheci uma pessoa pelo mundo, olha para você ver. E essa pessoa era manager, que é gerente da rede de hotéis em Dubai. Uma pessoa subinfluente que, ao me conhecer, achou legal a minha história, achou incrível e me deu oportunidade de trabalho. Ou melhor, ela nem me deu oportunidade, ela me fez um convite para ir trabalhar na Itália. Ela morava em Dubai. Olha que legal. Então eu fui para a Itália a trabalho. E ali começou um trabalho diferente. Uma coisa que eu não estava em busca era de trabalho. Eu estava em busca de viajar. Eu queria viver de viagens. E te ajudou bastante esse trabalho lá. Sim, porque esse trabalho me fez perceber, primeiro, o medo que muitas pessoas têm. Exemplo, Portugal hoje é um problema muito, muito sério com brasileiros, cara. Antes de eu vir pro Brasil agora, eu passei lá, tem uma estação da Luz em Lisboa. Por volta de, no mínimo, 300 brasileiros moram lá. Dentro do metrô, assim. É tipo essa situação de rua mesmo, né? Por vários motivos. Portugal é mais caro do que viver do que Nova York, sabia disso? Olha isso, não sabia. É muito caro. Portugal é super complicado, mas pela questão do idioma, as pessoas ficam ali. Sim. Mas se você tiver coragem de enfrentar um idioma novo, você pode ir, exemplo, para um país logo do lado, como Suíça, que o salário mínimo só para você ter como referência, é 25 mil reais o salário mínimo na Suíça. É um pouco... Parecido com o aqui do Brasil. Parece um pouco do Brasil, né? E, claro que... Mas vamos pôr Itália. Você vai ganhar tranquilamente 12 mil reais salário mínimo. Você vai conseguir. Porra. E dá pra viver. Dá pra viver muito bem, porque a Itália é muito mais barato do que Portugal. Olha que interessante. Muito mais barato que Portugal. Mas aí, sobre a questão do idioma, eu fui trabalhar na Itália. E ao trabalhar na Itália, eu só sabia falar inglês. E eu tinha um pouco de medo de aprender um novo idioma e esquecer um pouco do inglês. Olha pra você ver, eu tava com receio. Então eu não fiquei ali fazendo muita amizade. Mas eu fiquei ali ouvindo.
Até que um dia eu ouvi um rapaz falando uma coisa que eu pensei que era sobre mim. E aí eu fui perguntar à minha amiga, ele tava falando uma coisa ruim sobre mim, sabe? Assim, enfim, coisa de trabalho. E eu falei, cara, eu preciso aprender inglês, que eu tenho que, né? Inglês não, desculpa, italiano. Sim. E aí eu comecei a me expor. Chegava no trabalho, em vez de falar bom dia, eu falava buongiorno. Em vez de falar como você está, eu falava tudo a posto. E assim foi indo. E no segundo ano, eu trabalho na Itália, eu já decidi estudar. Então eu ia pro trabalho. Uma coisa que é diferente do Brasil, na Itália você trabalha 4 meses sem nenhum dia de folga. Não tem um day off, você trabalha todos os dias. E eu chegava em casa e ia estudar italiano. E, cara, foi assim, ó, meu italiano aprendi muito rápido. E aí eu saía e aí eu consegui trabalhar com outras coisas na Itália. Em 2022, eu fiz um evento, eu fiz um vídeo, né, que a gente chama de vídeo institucional. E esse vídeo ganhou como o melhor vídeo da Itália, do resort lá que eu fiz. Então, é um trabalho, tá vendo? Tipo, uma coisa que, ao sair daquela zona de conforto, né? Ao sair daquela zona, porque eu estava em Portugal, eu estava em casa. Quando eu comecei a me movimentar, eu conheci essa pessoa que me apresentou um trabalho. Desse trabalho eu fui, aprendi um outro idioma e muita coisa vai acontecer. É uma sucessão. Então, o que a Forbes ela completa é o seguinte: você pode até gastar no começo da sua viagem, mas tudo que vai acontecer, e às vezes não demora muito, vale muito a pena, sabe? Sim. É bem interessante. Em relação a viajar profissionalmente, e hoje você serve de exemplo para muitas pessoas que às vezes têm esse sonho de poder viajar profissionalmente. Sim. E porque também enxergam a viagem muito mais como o simples fato de viajar e conhecer novos países, novas cidades a título de lazer. Enxergam uma oportunidade profissional e principalmente de conhecer novas culturas. Qual que é a dica que você dá para quem às vezes está inserido em outro contexto profissional totalmente diferente do seu, mas que um dia quer ser o Cleison Campos? Luiz, eu vou falar o seguinte, olha, para quem tem o sonho de viajar, o desejo de viajar, você não precisa largar tudo que você tem para fazer essa viagem. Eu sou um viajante profissional que a gente chama, aquela pessoa que decide unir uma coisa que ama. Então, como eu disse anteriormente, né, eu me formei em Química Ambiental e eu gostava daquilo, mas talvez eu não amava. Eu amo viajar, eu amo conectar com novas pessoas, com culturas diferentes. Como fazer disso o meu trabalho? Eu consegui fazer isso. Então, viajante profissional é aquela pessoa que vai ter o financeiro dela associado com viagem. Então, hoje eu ensino pessoas a fazer viagem de forma econômica. Essa é a minha profissão, por isso que eu viajo mais. Se você não quer viajar mais, mas sem abrir mão do seu trabalho, continuar viajando ali, vamos supor, 30 dias, né? No Brasil a gente tem um mês de férias. Você pode usar esses 30 dias para fazer uma viagem internacional. E eu posso fazer aqui um convite para as pessoas? Por favor. Quem quiser me conhecer um pouco mais lá do meu trabalho, o meu Instagram é @soltosalmundo, @soltosalmundo, e lá eu tenho e-book grátis, que você pode abaixar esse e-book. Tem um curso grátis também, um curso completo que eu ensino várias técnicas. Vou dar só para você um exemplo. Tem uma empresa no Brasil, chama Worldpacker. Essa empresa, ela permite que qualquer pessoa viaje para qualquer lugar do mundo sem pagar por hospedagem e alimentação. Como que isso funciona? Através de voluntariado. Então, imagina que você tem alguma habilidade. Eu vou dar um exemplo de habilidade que eu já usei. Eu faço voo de drone, eu toco instrumento. Eu entro nessa plataforma, que chama Worldpacker Brasil, e vou procurar uma vaga lá que tem alguma coisa a ver com isso. Então, eu já achei lá vagas, exemplo, na Suíça, que foi esse que eu vi, aonde o pessoal estava precisando de um videomaker, alguém que ia filmar. Mas isso pode ser para qualquer habilidade que você tenha. Você, então, faz uma conexão com essa pessoa que é chamada de anfitrião, e essa pessoa te recebe lá com tudo pago. Você não gasta com hospedagem, você não paga alimentação. Alguns casos você não paga alimentação, alguns casos você vai pagar. Mas a questão é que uma diária na Suíça é em torno de R$700, uma diária lá. Sim. E você não vai precisar pagar diária. Se a diária é uma parte que influencia na sua viagem, exemplo, a Worldpack é uma forma que você já pode economizar. Que legal. E não é só a Worldpack, tem outras plataformas para isso. Tem várias, tem Couchsurf, É porque, Luiz, o que acontece? Essa plataforma, inclusive, quando eu descobri que era de brasileiros, eu quase caí para trás. Por quê? Eu conheci pessoas do mundo inteiro viajando com essa plataforma. E eu inclusive, viajava com eles. Sim. Mas eu imaginava que era uma plataforma de fora, americana. E os donos é o Rick, por acaso, chama Rick e Eric, 2 empreendedores incríveis aqui do Brasil. E eles que começou isso. Eles são auditores fiscais, trabalhavam em empregos, assim, incríveis aqui. Quando eu falo incríveis, no sentido financeiro. Sim, ganhava grana pra caramba. Não precisava de recorrer a outro tipo de trabalho. Não precisava e foram viajar.
Sim. Só que estavam infelizes no trabalho. Ambos auditores fiscais da Bolsa de São Paulo estavam cansados do trabalho e foram viajar. E viajando, eles empreenderam e criaram a maior empresa do mundo de voluntariados, que tem hoje em volta aí de 2 milhões de usuários. E como que funciona? Então, exemplo, mas para resumir, viajar não é uma coisa que é cara. Só que você precisa viajar com mais estratégia. Esse que é o lance. Quando você compra uma viagem com uma agência de viagem, que é muito bom, porque você recebe tudo já no seu e-mail, tudo reservadinho. Mas você paga ali embutidamente no mínimo 60% a mais por aquilo. Sim. Então, quando você aprende a viajar de forma mais econômica, e as pessoas... Eu estava esses dias fazendo uma viagem para uma prima minha, saindo de Valadares, Belo Horizonte, São Paulo, de voo, depois ali ia para Monte Verde. E volta para 2 pessoas, R$ 1.400. Tinha Barato 4 demais. voos. Ela falou, como é que você conseguiu? Aí eu falei, foi por aqui. Aí eu mostrei a ferramenta pra ela, ela falou que ela nunca tinha visto. Então, realmente, as pessoas não entendem dessas ferramentas. É por isso que eu convido quem quiser colocar esse sonho, porque os nossos sonhos são para ser vividos. Claro. Então, se você sente essa vontade de conhecer o destino dos seus sonhos, seja Paris, Nova York, eu não sei qual é o seu destino. O meu era conhecer o Egito. Então, assim que deu, foi o primeiro país que eu fui para realizar, foi o Egito. Então, procura entender um pouco mais sobre viagem, para você conseguir fazer viagem no tempo que você tem e com a grana que você tem, que é o mais importante. Porque se eu sair daqui do Fraternidade sem grana e viajar quando 7 países... Não, é sério. Qualquer pessoa consegue. Qual que é o propósito de um viajante profissional? Viver. Sabe por quê, Luiz? Mais uma vez aqui eu vou citar um Instituto de Psicologia Americana, que é o APA. É o maior estudo que estuda casos de psicologia no mundo. Sim. Eles têm várias pesquisas que indicam o seguinte: quando você tem uma aquisição material, e olha aqui que eu não tô falando, eu não sou nada antimaterialista, tá? Mas quando você tem você adquire um iPhone 15. Antes de você ter seu iPhone 15, você tá querendo ter ele. Você compra o teu aparelho, ou seja, ou qualquer coisa que você quiser material, e essa felicidade, ela passa muito rápido. Porque você vai querer o 16 depois. Bens materiais é um investimento que ele dura muito curto prazo, esse nível de dopamina, de realização. Você conquista aquilo, mas depois ele cai de novo. Isso é normal. A viagem, ela funciona de forma ao contrário. O que eles identificaram? A viagem, ela é uma experiência. Ela não é uma posse. Então, basta eu fechar os meus olhos, que qualquer dos lugares que eu rodei, eu vou conseguir tirar um sorriso do meu rosto, porque está linkado já na minha mente todas as experiências que eu vivi. Eu vou fazer para você uma reflexão que eu acho que vai ficar fácil de entender bem rapidamente. Imagina que a vida é um trem. E todo mundo entra nesse trem em destino à morte, né? Porque a gente sabe que é a coisa que vai acontecer. Sim. Não sabemos qual ainda. Então, a vida é o nosso parque de diversão, onde a gente tem que aproveitar. E imagina que em cada lugar que o trem para, são os momentos da nossa vida. Quando você faz 10 anos, 25, quando você forma na faculdade, quando você tem filhos, não sei, são estações da vida. Algumas pessoas na estação vão olhar para fora e vai ver as paisagens. O viajante, ele é a pessoa que desce daquele trem, ele brinca lá fora, ele se diverte, ele entra no lago, ele esquia na neve. Então, ele experienciou. No final, quando chegar naquele final, eu acho que ele vai olhar e vai falar, que bom que eu experimentei tudo isso que Deus fez para mim. É assim que eu vejo viagem. Eu entendo que nem todo mundo possa fazer isso. Mas não precisa viajar para 47 países. O Brasil já é incrível, eu conheço um estado diferente, sabe? Sim. Então, eu acho que o propósito é viver. Porque eu acredito que essa vida é para ser experienciada. E se você tem uma rotina... E eu sei que é difícil para falar de rotina para algumas pessoas, porque eu sei que tem pessoas que amam ter rotina. Sim. Eu também gosto de ter rotina de acordar às 5 da manhã, ir para academia, esse tipo de rotina eu gosto. Mas uma rotina monótona eu já não curto tanto. Então, se você tá, principalmente se você está infeliz. Porque se você está feliz na sua vida, eu não vejo nenhum problema. Mas se você é uma pessoa que acorda, vai para o trabalho infeliz, reclama do seu dia, reclama da vida que tem. Quantas pessoas talvez você conhece que reclamam? Eu era uma pessoa que às vezes reclamava, sabe? Então, reclamar não vai levar ninguém a nada. Você tem que pensar em como você vai resolver isso. Sim. Então, para finalizar, essa pergunta um pouco mais objetiva, é isso. Viajar é experienciar. Se você está infeliz, é porque você não está experienciando a vida. Você está sobrevivendo. Você está acordando, indo para o trabalho, pegando dinheiro para pagar a conta.
eu acho muito difícil alguém ser feliz assim mesmo. E às vezes a gente não tem uma régua de felicidade, né? Você acha que você tá feliz ou tá bem, mas essas pesquisas mesmo do APA mostram que... E eu também sou uma prova disso, porque eu conheço pessoas que estão na depressão, fica na depressão por um grande tempo, volta, é uma coisa muito complicada mesmo, mas eu estava passando por uma coisa muito difícil sozinho, porque eu não tinha ninguém da minha família lá, eu estava sozinho. E viajando, eu consegui curar isso. E, claro, não foi eu que curei porque, sabe como que funciona na verdade isso? A psicologia fala o seguinte, quando você está viajando, principalmente para um lugar diferente, o seu cérebro começa a ver coisas que ele nunca viu. Então ele se sente animado. Ele vê que, caraca, tem coisas a mais aqui, entende? Você chega lá, imagina, uma coisa simples, mas se você entra dentro lá do Coliseu, em Roma, um lugar de mais de 2000 anos e vê, é um mistério, você vai pra, sei lá, pra Torre Eiffel, tudo é uma coisa diferente. Eu brinco que não há depressão que aguenta, não é tristeza que aguenta você viajar. Sim. Agora, se você tá numa rotina, pode ser que fica mais difícil. Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo viajante profissional? O meu principal, eu acho que um dos sonhos que eu realizei foi conhecer o Egito, porque a ideia das pirâmides, das tumbas, de toda aquela questão ali, eu sempre imaginei, eu sempre me vi conhecendo aquilo. E eu lembro de uma vez que eu estava dentro do Museu do Vaticano, que é um museu incrível, e lá no Museu do Vaticano eles têm peças do mundo inteiro, né? O Vaticano, ele, enfim, é uma história muito complexa ali, mas ele praticamente, né, é furto mesmo, que teve de várias culturas, então tem muitas peças. Eu estava no setor egípcio e era gigantesco, assim, eram muitas peças do Egito. E eu lembro que eu paguei o ingresso e eu não entrei. Eu falei, eu não vou ver nenhuma peça do Egito na Itália. Eu vou ver essas peças no lugar que elas deveriam estar culturalmente, no Egito. E quando eu estive lá, foi exatamente como eu imaginei. Então, acho que o Egito ali, escalar o Vesúvio, a Rússia, eram lugares que eu sempre sonhei viajar. E eu tive essa oportunidade de não só viajar, mas como morar um tempinho também no Egito, ali na Rússia. Qual que é o grande sonho que você ainda almeja realizar sendo viajante profissional? Como viajante profissional, hoje o meu maior sonho já está se realizando. Que é muito incrível eu ver pessoas que achavam que não poderiam fazer isso, por também vir de situações financeiras menores, ou de grupos, né, que são um pouco mais marginalizados da sociedade, conseguir estar fora viajando. Eu tenho um aluno que ele viajou em 2020 para Portugal. Cara, ele gastou muita grana porque ele não sabia como viajar, então foi para agência de turismo e comprou pacotes errados, enfim. Nossa. E gastou uma grana lá e veio embora, muito frustrado. E ele tava reclamando disso. Eu falei, não, calma, a viagem foi porque você só não soube organizar. Sim. E aí esse é um aluno meu. Ele aprendeu o nosso método, que chama Método Voe Alto. Esse método, Luiz, se você me permite falar bem rapidamente dele assim, é um método que pega a pessoa que não conhece nada de viagem. Quem já viaja com o método, em 10 dias já consegue aplicar, e a nossa proposta é muito clara. Você economiza no mínimo 67% no total da sua viagem. Então a gente está falando de mais de metade da viagem, a gente garante que você economiza. E quando a gente fala garantir, não é só da boca, isso é algo legal. A gente fez isso no cartório, então é algo registrado. Uhum. São 10 garantias que a gente tem, só para você ver. Se a pessoa não atingir a viagem e não economizar, a gente devolve esse investimento que ela fez. Se ela não conseguir aplicar nenhuma técnica que a gente ensinou, ela também consegue recuperar o dinheiro dela. Recuperar não, pedir um reembolso, né? Então, por quê? O método, ele é um sonho para mim. Porque a pessoa que me ensinou como criar esse método, meu professor, falou, tá dentro de você. Você tem que pôr pra fora. Qual que eram as dificuldades que você tinha? Cara, é o mindset, é a configuração da mente. Porque se você sentir uma pessoa limitada, você não vai conseguir fazer. Se eu falar assim pra você, cara, bora, sei lá, pra Grécia ano que vem. Você fala, como pra Grécia? Cara, como assim? Tem voo pra Grécia de R$800. A pessoa, não tem. Voo pra Grécia é 7 mil. Não, tem de 800. Você que não sabe onde compra o de 800. Então, o meu método, uma coisa que era um sonho meu poder viajar, que era poder viver de viagens, sim, ele ainda mudou, porque eu consigo ver pessoas que gostariam de realizar esse sonho assim como eu, tendo isso com muita facilidade. Por quê? Porque é um método que funciona, né? Sim. Porque ele funcionou comigo e com outros alunos. Então é isso, é que mais pessoas, o meu sonho hoje é que mais pessoas tomem coragem de sair dessa área um pouquinho da zona de conforto para viajar. Nem que seja ali nas férias.
mas especialmente se viajar um pouco fora também do Brasil, sabe? Sim. Porque essa exposição ao diferente faz você crescer muito. Um exemplo, o crescimento pessoal que você traz numa viagem, especialmente se for sozinho, e tudo bem se você não puder viajar sozinho. Dá para viajar de dois, mas também tem esses momentos para você. Momentos um pouco mais de silêncio, Sim. um pouco mais fora do telefone, e você curtir aquela viagem, meu. Você, quando volta para casa, sabe aquela pessoa que sempre precisa sair e quer que alguém vai com ela? Ou Já sempre deixa de ser essa pessoa. Você não... Não, eu cozinho só pra mim, põe minha janta e, cara... Lá na Itália também, que eu trabalho como cozinheiro, então eu... Não tá de comer um prato italiano, um prato árabe, eu faço aquela mesa maravilhosa só pra mim. Sim. Por quê? Porque eu sei que eu, depois, quando eu estiver viajando, vou ser a minha melhor companhia de novo. E isso é uma coisa que eu aprendi viajando. Porque eu nunca viajei antes, ô Luiz, porque eu sempre procurava pessoas pra viajar comigo. Sempre. Inclusive, eu já paguei pessoas pra viajar comigo, amigos meus. Vamos comigo pra tal ilha, e ele não queria ir. Eu falei, não, eu pago pra você tudo. Aí ele foi. Mas isso é muito ruim, você depender. Claro. Uma viagem, quando é de dois, ela tem que ser compartilhada. Mas se você não tem alguém pra viajar com você, meu, não espere alguém. Você vai viajando sozinho mesmo. E aí, é uma regra. É só você estiver sozinho por um dia. Se você estiver viajando, exemplo, com um formato de hostels, que é um formato que o pessoal usa muito na Europa, que é, enfim, como fossem hotéis compartilhados, meu, você não fica sozinho. O tempo todo a gente querendo conhecer você. Então, é um momento que você tem para se conhecer também. Longe da sua família, Sim. das pessoas que você conhece. Você já parou para observar quando você viaja com alguém que você conhece, como é que é? O tempo todo você fica pensando o que você vai fazer, se aquela pessoa aprova ou não. Aí eu vou pra boate, aí a pessoa quer ir pro museu. Quando você tá sozinho, não tem isso. Quando você tá sozinho, o tempo é seu. Então, você faz o que você quer. Cleison, a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. Sim. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos os livros que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a propriedade de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas. Então, por exemplo, nesta semana, hoje é sexta. Durante toda esta semana, assim como as outras semanas da sua vida, você escreveu uma página do livro da sua vida. Segunda-feira você escreveu uma página e às vezes a página logo da segunda-feira ela não é tão legal assim. Sim. Por vários acontecimentos em várias searas. A da terça é pior que a segunda. Quando você não poderia imaginar que teria algo pior do que a terça e a segunda, vem a quarta e te mostra que sim, tudo que é ruim pode piorar. Só que a vida é tão incrível e maravilhosa que a quinta-feira ela parece que passa uma borracha em tudo que você viveu na segunda, terça e quarta. Vem a sexta e aí é tudo mais leve, tudo mais tranquilo. São assim os nossos dias aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? É linda a sua observação, que tudo que obrigado. você trouxe. E é exatamente isso. Pelo menos eu acho que é isso que o sistema vai sempre trazendo ali pra gente. Sim. Hoje eu não vivo esse sistema assim mais, sabe? Mas, sem dúvida, o momento mais difícil que eu tive na vida foi mesmo esse momento dessa depressão, sabe, ô Luiz? Porque é algo que as pessoas falam hoje eu acho que, pelo menos na minha percepção, nas pessoas com quem eu converso, todo mundo sabe aonde que esse assunto deve estar, um lugar com muito respeito e que é algo... Mas a gente vê muitas pessoas ainda quando passam por isso, as pessoas falando que arruma um trabalho que isso passa, né? Que depressão é falta de trabalho, esse tipo de coisa. Então, eu também talvez tinha um pouco dessas crenças, sabe? Porque eu nunca tinha presenciado alguém com depressão. Então, eu fui meio que a vítima dela. Sim. E foi muito difícil. Então, acho que é superar esse momento que foi o mais mesmo difícil para mim. Foi uma depressão proveniente também de uma situação que eu nunca esperava passar. Então, esse momento foi o mais difícil. Sim. E por estar sozinho, né? Porque a família é um apoio ali, as amizades é um apoio. E olha que legal. As pessoas que me ajudaram a superar isso foram pessoas que eu nunca conheci, porque foi viajando. E eu lembro de um russo, o Andrew, que é um amigo meu, ele falou pra mim assim, ele conheceu um pouco da minha história e falou pra mim, cara, na época foi um pouquinho antes de começar a guerra da Rússia com a Ucrânia, Sim. eu tive duas situações um pouco ali complicadas. Eu fui conhecer Chernobyl, na Ucrânia, e começou a guerra na Rússia e eu estava na Ucrânia. Eu tive que ir para a Rússia. E aí ele falou comigo, você é solteiro, você é jovem, você tem um passaporte bom, inclusive
passaporte brasileiro, para quem não sabe, é o 19º mais forte do mundo. Um passaporte que te permite viajar para 170 países sem visto, né? E a gente insiste em tentar visto americano, né? Acho incrível isso. É negado e tenta de novo. É negado e tenta de novo. Ele falou, o que você tá esperando? Eu, como russo hoje, só posso pisar em 2 países. E aí, quando eu conheci novos amigos meus, como afegães, do Afeganistão, do Iêmen, só podem visitar 2 países. Olha que loucura. Então, eu estava mal, mas eu sabia que eu poderia resolver aquilo, se eu tivesse a coragem de começar. E foi assim. E um russo, que eu não conhecia, me deu um conselho ele falou pra mim ainda assim, eu nunca esqueço. Ele falou, olha, daqui a alguns meses você tem que se sentir que tá bem melhor do que hoje. E hoje, olhando pra trás, parece uma coisa simples, mas quando você tá naquilo, você não consegue perceber o que você tem. Então, os dias são bem cinzas mesmo, como você falou. Até que chegou uma quinta-feira, que no meu caso foi realizar o meu sonho, porque viajar era o meu sonho, aquele sonho que estava ali. Então, quantos sonhos as pessoas guardam por uma vida até... A gente sabe que um dos lugares que mais tem sonhos é o cemitério, Luiz. Sim. Sempre foi dito isso por grandes filósofos, porque as pessoas sonham em fazer tantas coisas, mas não depois que eu me casar. Ah, não, aí casa, aí reclama, fala que não, depois que eu me separar. Aí depois que... E aí nunca vai. Então, eu sou feliz por... Ainda antes dos 30, porque o meu sonho era conhecer 50 países antes dos 30. Eu tenho 31, não consegui. Sim. Mas eu comecei a viajar com 25. Então foi até os meus 25 anos, viajar. Esse sonho era impossível de eu realizar, né? Exato. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Eu acho que o momento mais feliz da minha vida, Luiz, foi um dia que eu fui conhecer esse vulcão que eu comentei com você, o Vesúvio. Sim. A Ibituruna aqui tem 1.123 metros, era tipo o dobro da Ibituruna. Uhum. E quando eu cheguei lá, não podia subir. Tava fechado e pronto. E eu ia embora no outro dia. E eu decidi fazer algo quase ilegal, né? Que eu falei, eu vou entrar nesse vulcão de um jeito ou de outro. E eu dei a volta para um outro lado que tinha, e isso tá até lá no meu Instagram, porque depois deu várias complicações. Imagino. Mas não foi muitas complicações, eu até contei isso lá no outro podcast que eu fui. Só o helicóptero foi me buscar lá em cima. Que isso, hein, rapaz? E aí, mas... Parece um da Atena também, não. Só falta isso. Mas enquanto eu subia, foi uma subida de 3 horas, sabe? No meio de cinzas vulcânicas, assim, muita dificuldade. E todo mundo que tava lá, porque outras pessoas poderiam fazer o mesmo caminho que eu, decidiram ir embora e voltar no outro dia. Eu não tinha essa opção. Então, a viajar também me trouxe muito isso. O agora. Então, eu falei, eu vou subir agora esse vulcão. E eu fui subindo, aquela dificuldade. E quando eu cheguei lá em cima, Luiz, você não tem noção, assim, uma boca. Não sei se você já conheceu, é lindo demais. Uma boca de quase 2 quilômetros, assim, gigantesco. E naquele dia, lá em cima, no alto daquela montanha, foi instantâneo como que eu senti a presença de Deus, assim, sabe? Uma conexão muito forte que eu tive, de uma certeza que tudo aquilo que eu sonhava ia acontecer. E foi muito bonito, sabe? Assim, eu lembro que eu chorava sozinho lá em cima, naquela montanha, de ver que, alguns meses atrás eu tava sem perspectiva de fazer isso, e agora eu tava animado em fazer muito mais. Sim. Então, acho que no alto dessa montanha, sempre tem as montanhas, né, nas histórias. Sim. Foi ali que essa confirmação veio muito forte, foi um momento muito feliz que eu tive, assim. Pelo fato da nossa vida parecer como um livro, e de ter momentos antagônicos, né, positivos e negativos, todos os livros, e isso assim, vale para todos os livros mesmos, de todos os assuntos possíveis, de qualquer autor espalhado pelo mundo, existem capítulos, né, especiais, e capítulos que vão ao encontro da nossa vida profissional ou principalmente da nossa vida pessoal. E na vida pessoal, na vida profissional, perdão, os capítulos podem ser uma ascensão no trabalho, ou uma transição, como foi o seu caso, uma formação acadêmica, uma abertura de uma empresa, se for um empresário, enfim. Só que na nossa vida pessoal, muitas das vezes, existem esses momentos que são feitos, né, de capítulos especiais, como um casamento, como o nascimento de um filho, de uma filha, um grande aniversário do pai ou da mãe. Só que eu acho mais interessante é que na nossa vida pessoal e desse livro da nossa vida, os capítulos especiais são em formato de pessoas. No livro da sua vida,
Como você discorreria e classificaria e falaria do capítulo destinado à dona Adriele? Seria o capítulo da esperança, porque nós somos 4 filhos e minha mãe criou todos nós sozinha, né? Então não houve presença paterna no meio que eu nasci. E pra mim isso é algo que pra mim, pelo menos, não sei pros meus irmãos, mas pra mim era muito difícil, sabe, ô Luiz? Essa falta paterna, assim, Sim. acho que faltou muito pra mim ali. Mas a minha mãe nunca deixou faltar nada, né? Hoje, quando a gente olha pra trás, independente de todos os esforços que uma mãe faz, e eu sei que isso é muito bonito de dizer, mas a gente sabe que lares no Brasil, onde que tem só uma presença, muitas das vezes a presença da mulher cuidando dos filhos acabou se tornando algo muito normal, muitas das vezes, né? Mas a importância, sim, da figura paterna, ela é fundamental. E ainda que eu não tive essa figura, a minha mãe estava ali presente para não deixar, para tentar não deixar faltar isso aí, né? E como eu te falei, minha mãe vem também de uma família muito simples e ela conseguiu construir, criar nós 4 filhos, né? Com educação, ensinando sempre a ser pessoas éticas, morais. Minha mãe é tudo na minha vida. A gente voltou, ela também estava nos Estados Unidos. A gente voltou, chegamos no mesmo dia. Eu fiz até uma surpresa para ela. E é muito difícil, porque hoje eu consigo muito bem ficar longe da minha família. E para minha família, né, acho que como muitas famílias talvez tradicionais, essa questão de estar muito próximo de todos é muito importante. Para mim, isso já não é tão importante. Eu sei que parece um pouco seco dizer, mas é porque se eu for querer, pela minha família, eu não volto a viajar, eu não volto embora, eu ficaria sempre aqui em Valadares. Mas não é o que eu quero. Claro. Então, em busca dos nossos sonhos, às vezes a gente vai e contra mesmo o que a família quer e que isso é tudo bem. Então, se você hoje... E eu vou até finalizar, inclusive, com essa mensagem. A minha mãe, ela, quando eu falei que eu queria fazer essa viagem, ela nunca me apoiou. Ela nunca me apoiou. Por que ela não me apoiou? Porque ela tinha medo do que poderia acontecer comigo. Ainda bem que eu consegui quebrar esses medos e realizar os meus sonhos. Mas, hoje ela é super orgulhosa de eu ter quebrado esses medos. Minha mãe fala pra todo mundo do filho dela que viaja, que é legal e não sei o quê, né? E então, se você também hoje está numa família que, apesar de ter muito amor... Eu vou até fazer uma reflexão bem rápida. Que eu sei que você gosta muito de ler, talvez você já até leu o livro do Rubens Alves, onde que ele fala de reflexão da religião. Ele fala que nós somos pássaros, sedentos por voar. Mas a gente tem medo da liberdade. Por quê? Fora das gaiolas, a gente tem muitas incertezas. Dentro da gaiola, os passarinhos têm comida, têm água à vontade. Mas eles nunca vão conseguir fazer aquilo a qual eles foram feitos, que era para voar. Então, às vezes, a gente está inserido num contexto familiar que, apesar de muito amor, que apesar de muitas coisas boas, pode ser sim uma gaiola. Então, tome cuidado. Se hoje, quando você tenta fazer algo, muitas pessoas te peçam ao contrário, se for uma coisa que tem a ver com o seu sonho, eu acho que você não deveria ouvir muito isso agora e vai em busca dos seus sonhos, porque, afinal, de acordo com Rubens Alves, somos pássaros, mas que vivemos a vida inteira numa gaiola. O que você falaria para o menino que ia para a Escola Sagrada Família e que hoje ganha a vida realizando o sonho de poder viajar, conhecer outras culturas e já consegue transmitir isso também para outras pessoas? O que você falaria para esse menino? Eu falaria para esse menino e também diretamente para outros meninos semelhantes ao Cleison, que hoje, porque eu passo agora perto da minha escola, eu moro ainda aqui tô aqui no Valadares, tô morando ali próximo da escola, então eu vejo muitos meninos como eu, né? Eu falaria para não desistir, e claro, se eu pudesse voltar lá atrás, buscar mais conhecimento fora dessas caixas, sabe? Quando eu comecei crescer um pouco mais, vamos dizer assim, ali uns 14, 15 anos, pelo menos na escola que eu estava, a gente aprendia de acordo com a cartilha, vamos dizer. E eu sou um amante, assim como seu pai também é historiador, você estava falando, né? Eu também sou um amante por história. E todos os lugares
famosos, assim, por grandes guerras, coisas que aconteceu, visitei todos esses lugares na Europa. Então, eu fui para campos de concentração em Auschwitz, eu fui para Chernobyl, como eu te falei, dentre centenas de lugares que tem muita coisa, assim, histórica. Só que eu só quis ir para esses lugares porque eu pesquisava sobre esses lugares. E ler um livro, ler um documentário faz você aprender muito. Mas você experienciar aquele lugar é o que vai, de fato, trazer essa conexão. Nessa época de escola, eu acho que faltava muito isso, sabe? Então, não tinha essa ideia da descoberta. Sim. Então, eu acho que eu diria para ele ser mais curioso. Acho que os meninos deveriam ser mais curiosos com o que tem lá fora também. Porque, às vezes, quando você está sempre olhando para o que tem dentro, no sentido de contexto cultural, de programas, tudo que está aqui dentro, você não vai ter o interesse de sair para fora, né? Sim. Então, eu acho que era isso. Seja mais curioso, eu diria para ele ser mais curioso, porque eu acho que se eu tivesse sido um pouco mais curioso, eu teria feito isso um pouco mais cedo. Mas apesar que eu tô feliz de ter feito foi tudo no tempo, né, Sim. Luiz? Tudo tem o tempo. Tudo tem o tempo certo. E é isso, eu acho que ter coragem, essa coragem de... Que depois, foi hoje, igual eu tô aqui conversando com você, em janeiro eu tô voltando, eu tô indo pra Hurghada, lá no Mar Vermelho, no Egito. Inclusive, essa blusa aqui é de lá. Parece mesmo, com o Egito. E por quê? Pra mim é uma coisa normal. Por que isso? Pra mim, esse negócio de países são só barreiras geográficas imaginárias. Não existe pra mim. Porque a criação fez tudo pra nós. Sim. A gente nasceu aqui nessa região, mas isso não quer dizer que a gente tem que estar só aqui. Então, essa confiança de se locomover pra qualquer lugar, só consegui ter viajando. Porque é um medo, né, Luiz? Quando alguém fala assim pra você recomeçar sua vida num outro país, às vezes é algo que você quer. Mas e quantos medos a pessoa começa... A pessoa que já costuma fazer assim, né? Ela vai ligar pra saber se tem alguém pra receber ela lá, não é assim? Sim. Ah, você pode me receber? Aí, às vezes, ainda mais aqui, a gente sabe muito aqui no caso de Valadares, né? Que a gente vai muito pros Estados Unidos. A pessoa vai e fala porque aconteceu isso com a minha mãe. E aí, alguns amigos falam, não, pode vir. Aí, quando chega na hora... A pessoa some, né? A pessoa lá. Então, você não precisa passar por isso. Você tem um passaporte valiosíssimo, como eu falei, que você pode ir para qualquer lugar do mundo. E, como eu disse, não precisa largar tudo e ir. Mas faz essa viagem. Se é algo que você quer, se é algo que você precisa, se você busca um crescimento pessoal na sua vida, sobre você, um crescimento financeiro, porque é impossível também isso não acontecer. Essa exposição que você tem com o diferente, realize seus sonhos. Agora é o jogo do subestimado e superestimado. O superestimado é o famoso não é isso tudo, né? Uhum. Quem nunca usou essa frase para determinar e classificar alguma viagem, algum país, alguma comida, alguma bebida. E o subestimado é aquilo que você gosta muito, mas você vê que muita gente não dá tanto valor. Uhum. Me fala uma comida superestimada. Uma comida superestimada. Minha, né? Lasanha é uma comida que... vamos ver se eu entendi certo a sua pergunta, né? Superestimada, muita gente... Ama, você pode até gostar, mas você não acha que é isso tudo. Ah, tá. Lasanha, uma comida brasileira, né? Que acho que muita gente aqui Sim. gosta e eu não gosto de lasanha. Eu não gosto de lasanha. E ontem, por acaso, eu estava comendo lá em casa, eu tava mostrando pra minha mãe um vídeo de uma coisa que eu tava comendo um tempo atrás e eles ficaram horrorizados. Por quê? Porque são comidas de fora do Brasil, Sim. né? Então, eu tive numa tribo indígena, agora recentemente, aqui no Brasil. Era um sonho conhecer essa tribo, tive lá. Lá eles têm lá eles chamam... É um verme do coco, né? Ele é bem nojento de se ver. É um vermezinho assim mesmo, bem... Eu adoro comer aquilo. Nossa. Por quê? Pra esses povos, isso é... E de fato, tá? Quando você pega ali... A gente parece que a gente tem ciência, né? Eu brinco. Se você vai lá, abre e vê tudo, é só proteína que tem. Bom demais. Então é uma bomba de proteína. Também que você falou que não dava nem do whey proteína. Ele tem 40 gramas de proteína. Caramba! E tal. Então, é algo que eu gosto, mas pouca gente... Acho que pouca gente Você já respondeu, então, um subestimado. Subestimado. Agora eu quero uma bebida superestimada. Pode ser alcoólica ou não. Uma bebida... Nossa, Luiz, que pergunta difícil aí. Aperol é uma bebida italiana que... O pessoal que, até onde eu, pelo menos do meu ciclo que eu conheço, todo mundo acha que ela é muito boa, que se gosta muito e pra mim é horrível. e além de ser caro, né, que lá esse caro Sim. é bem... Acho que seria Aperol. Me fala um cantor, cantora ou
banda superestimada ou superestimada? Pra mim, eu sou amante de música. Eu sempre toquei desde novo, sou muito envolvido com música. Mas eu acabo que eu escuto muito música mais de fora do Brasil. Sim. Acho que uma banda que pra mim é a banda superestimada, pra mim é ainda o The Wailers do Bob Marley, por ser um grupo especificamente que fala muito só sobre amor, né? E olhar para um grupo de pessoas que naquela época eram vistos como totalmente criminalizados e que entenderam que a mensagem do amor só seria passada com música, né? Ele fala de love, isso é amor. Sim. Acho que é isso. Não sei se ainda consegui responder da forma do superestimado. Eu acho que eu acabei fazendo um pouco de confusão. Não, relaxa. Mas é isso. Por que eu falo isso, Luiz? No lugar que eu nasci aqui, quando você falava, exemplo, do Bob Marley especificamente... Pensava em outra coisa. Meu Deus, Luiz, é muito louco, né? E ainda, né? Né? Porque eu escuto em casa e tal. E, nossa, meu. Então, olha que loucura. Só quando eu saí pra fora que eu fui também entender um pouco disso. Porque eu via tantas pessoas ouvindo esse tipo de música em lugares, assim, totalmente diferente do que eu suponha que era pra estar ouvindo. Sim. E aí fui entender o papel desse grupo na música. Então, acho que seria eles aí pra mim. Agora é o contrário. A comida você já respondeu. Me fala uma bebida subestimada, aquela que só você gosta, mas você vê que muita gente detesta. Você acha que o pessoal poderia gostar? Deixa eu ver. Acho que a marula é uma bebida alcoólica, né? Sim. Eu conheço gente que não gosta, e eu gosto bastante de amarula. Sobre agora, pra fechar, uma banda cantor ou cantora subestimado. Você só escuta você no seu celular, mas você vê que muita gente detesta. Boa. Vamos contar assim um exemplo. Olha, tem... Acho que o Boyce Saveno, tá vendo? Pouca gente aí talvez já deve ter ouvido falar. Boyce, quem não conhece, foi aí, ó. Boyce, Boyce Aveno de Avenida em inglês. É uma banda, tem muito sucesso, mas eles só gravam em estúdio fechado, mas são maravilhosos eles. Defina essa conversa com uma palavra. Perfeição e gratidão. Uau. Deixei ele mentalmente classificar com 2 palavras. Se eu soubesse que eram essas 2, já teria falado pra ele. Pode ser 2. Muito obrigado por me ter dado a oportunidade, né, de eternizar sua incrível história de vida. Não só como ser humano, mas também, obviamente, como viajante profissional. Sucesso, que venham aí mais países a serem visitados por ti e também pelos seus alunos. Foi uma honra ter você aqui. Muitíssimo obrigado. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Luiz, por tudo aí. E se eu tiver indo um tempinho, eu queria te dar uma coisa que eu trouxe para você, que é o quê? Cartão de crédito ilimitado, tô brincando. Nossa, não era? Não. Ó, isso aqui é com muito carinho que eu vou te dar. De qual nacionalidade? Isso aí é o seguinte, mais do que a nacionalidade, essa nota de 5 dirhams de Dubai. Sim. É uma nota que as pessoas que possuem ela, prosperidade na vida da pessoa não falta, não. Então eu tô dando pra você com muito carinho. Aqui, e eu só tenho uma, agora eu tenho essa sua e tem a minha. Que legal, cara. Então foi realmente... Ela não tem valor. Não, ela tem valor. Se você for lá hoje, você usa ainda em Dubai. Sim. Só que qual que é a dificuldade? Dubai, esses países, é proibido você sair com a moeda de lá. Sim. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, Rodrigo, ela tá até fechando aqui. Que legal, cara. Que legal. E lá quanto que vale? É 5 dirhams. Que bacana. Em reais aí seria tipo R$10 mais ou menos. Que legal, cara. Até parece um pouco com a nota de R$10 aqui brasileira. Cores, de 5 também. Que legal. Eu vou guardar com muito carinho. Muito prazer. Até porque não tem como trocar aqui no Brasil, né? Não tem. E como eu te falei, essa nota aí é da prosperidade de Dubai. Que legal, cara. Muito obrigado. Eu vou guardar pra sempre lá. Tem algumas outras notas de outros países guardadas. Vou guardar pra sempre. Que legal. Quando você for lá em Dubai, você não vai gastar ela, não. Vou lembrar de você. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. O Resenha Cast de hoje, mais do que especial, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Até mais!